Com a taxa Selic tendo a probabilidade de cair, os pequenos investidores ficam na dúvida sobre onde investir. Uma ótima solução são os fundos de investimentos imobiliários, que pode se tornar um investimento para a vida toda, que pode pagar bons dividendos e aumentar o seu patrimônio. Vamos conversar sobre os FIIs? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jersey Stewart e vocês estão aqui no meu canal Finanças em Família. Porque em família, pessoal, os desafios financeiros são bem maiores, mas as vitórias são compartilhadas por todos da nossa casa. Se você estava procurando um investimento que pague bons dividendos, tenha menos riscos e possibilidade de ir compondo seu patrimônio, o FII, Fundo de Investimentos Imobiliário, é uma ótima opção. Por isso, nesse programa eu vou falar sobre o que são fundos de investimentos imobiliários, quais os tipos de FIIs, quais os principais riscos dos FIIs e quais as vantagens, quais os fundos que estão pagando os maiores dividendos neste ano de 2023 e um passo a passo para comprar as suas cotas de fundos imobiliários. Vamos lá? Fundos de investimentos imobiliários. Antes de falar o que são fundos de investimentos imobiliários, vamos relembrar o que são fundos. Fundos de investimentos é uma modalidade coletiva de aplicação financeira. Os fundos de investimento são considerados juridicamente como condomínios de natureza especial. É uma comunhão de recursos que são constituídos com o objetivo de promover a aplicação coletiva dos recursos dos seus participantes, chamados de cotistas. Assim, o Fundo de Investimento Imobiliário, o FII, é um tipo de fundo formado pela união de diversos investidores que se reúnem com o objetivo de investir em empreendimentos imobiliários. Quais são os tipos de FIIs? Uma classificação que se tornou bem comum é dividir os fundos pelo tipo de ativo em que eles investem o seu capital. Por isso, podemos classificar os fundos em fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de fundos, fundos híbridos e fundos de desenvolvimento. Vamos começar com o primeiro, fundos de tijolo. Esses são os fundos imobiliários que investem em imóveis reais. E o rendimento desse tipo de investimento normalmente é proveniente dos aluguéis. Embora pareça uma categoria homogênea, as carteiras desses FIIs podem apresentar grandes diferenças. Sendo assim, alguns fundos imobiliários de tijolo aplicam os seus recursos em empreendimentos como fundos imobiliários de escritório, fundos imobiliários de prédios industriais, fundos imobiliários de galpões logísticos, fundos imobiliários de hotéis, fundos imobiliários de shopping centers, fundos imobiliários de hospitais, fundos imobiliários de escolas, fundos imobiliários de agências bancárias. Além disso, esses imóveis podem se localizar em diversas regiões ou somente concentrados em uma mesmo. Há também os que fazem um mix de tudo na sua carteira. Fundos de papel, também conhecidos como fundos de recebíveis imobiliários. Em vez dos imóveis, esses fundos compram títulos ligados ao mercado imobiliário. Portanto, esses títulos eles podem ser letras de créditos imobiliários, LCIs,
e letras hipotecárias, LHS, certificados de potencial adicional de construção, CEPACs, certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e cotas de fundos de investimentos em direitos creditórios, FIDCs. No FIIs de papel, o investidor ganha com o pagamento de juros e não há valorização do principal. Fundos de fundos, conhecidos como FOFs. Esses fundos basicamente investem na aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. Portanto, ao adquirir cotas dele, você investe em diferentes fundos. Além disso, os principais fundos escolhidos para compor o FOF são selecionados por gestores especializados. Aqui vai uma dica, pessoal. Esses fundos de fundos é uma boa alternativa para quem está começando a investir e não tem tanta familiaridade com o segmento, ok? Fundos híbridos. Como o próprio nome já diz, esses fundos possuem em sua carteira uma mescla entre diferentes ativos dos segmentos imobiliários, como as LCIs, LHS, cotas de outros fundos imobiliários e imóveis, fundos de desenvolvimento. Esses fundos de desenvolvimento têm como objetivo investir em projetos imobiliários para obter lucro com a venda ou arrendamento dos imóveis finalizados. Esse tipo de fundo ele é muito semelhante a empresas de construção civil. Eles investem na compra de terrenos para construir e lucrar com a sua venda. Quem que garante o FII? Os FIIs não são garantidos pelo FGC. Prestem bem atenção. Fundo Garantidor de Crédito, porque esse órgão só garante os investimentos feitos em instituições bancárias. Por isso, um FII não é garantido pelo FGC, mas pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é o principal órgão que proporciona um bom lastro para essas operações. A instituição é a responsável por autorizar, disciplinar, fiscalizar a constituição, o funcionamento e a administração de fundos imobiliários no Brasil. Agora que nós já aprendemos muito bem sobre os FIIs e seus funcionamentos, vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens desses fundos, ok? Quais as desvantagens dos FIIs? Pessoal, nós já falamos, todo investimento traz um tipo de risco, até a poupança. Então, nós vamos falar dos riscos logo e vocês já vão adquirindo maior consciência, combinado? Conhecer esses riscos traz ao investidor maior calma em um momento de queda no valor desses fundos, evitando que este tome decisões precipitadas e arrependimento no futuro. Então, vamos aos principais riscos a que os fundos imobiliários estão sujeitos. Primeiro, risco de mercado. Um dos riscos mais conhecidos dos FIIs é o risco de mercado. Ele está relacionado principalmente ao fato de a negociação das cotas acontecer na Bolsa de Valores. Logo, a cotação depende da lei, da oferta e demanda. Como consequência, os preços das cotas tendem a oscilar ao longo do tempo. Então, mesmo que os imóveis de um fundo de tijolo não se desvalorizem, por exemplo, as cotas podem passar a valer menos, devido ao comportamento do mercado. Segundo risco, liquidez. Liquidez é a facilidade em que você consegue transformar um ativo em dinheiro. Ao pensar no investimento direto em imóveis, é comum que a liquidez represente um dos riscos mais relevantes. Afinal, tende a ser mais difícil vender uma propriedade e convertê-la em dinheiro. Terceiro, risco de vacância física. Podem ocorrer períodos em que há imóveis ou unidades vazias, em que existe a chamada vacância física. Quando ela é elevada ou prolongada, pode prejudicar as finanças do fundo e aumentar o risco do investimento. Quarto, risco de crédito. Muito conhecido na renda fixa, o risco do crédito corresponde à possibilidade de ocorrer a inadimplência. Diante disso,
Um pagamento devido não acontece nas condições acordadas. Embora o FII seja um investimento de renda variável, ele também está sujeito a esta situação. Com isso, existe o risco de o emissor dos títulos não fazer o pagamento conforme o acordado. Existe o risco de inadimplência sobre o aluguel. Se um ou mais inquilinos não fizer o pagamento adequado, há a vacância financeira. Nesses casos, as finanças e mesmo a continuidade do fundo podem ser impactadas. Quinto, risco de concentração. Já o risco de concentração nos fundos imobiliários envolve a alocação excessivamente focada em apenas um setor, imóvel ou região. Se todos os imóveis que compõem a carteira de um fundo de tijolo ficarem em São Paulo, por exemplo, ele pode ser impactado por uma mudança no panorama de negócios da cidade. Da mesma forma, se o portfólio do fundo for composto por apenas um imóvel, há um risco mais elevado de vacância ou inadimplência, sendo ainda maior se só houver um inquilino. Sexto, risco de varejo. Ele é especialmente comum no caso dos fundos de shopping centers ou de galpões logísticos do e-commerce, por exemplo. Esse risco decorre do desaquecimento do consumo no varejo. Se há menos vendas, a tendência é que os shoppings tenham menos inquilinos, o que pode aumentar a vacância física ou financeira. Já os galpões logísticos de e-commerce podem ter contratos de aluguel encerrados ou não renovados caso o segmento sofra com uma baixa nos resultados. Sétimo, risco físico. Nos FIIs de tijolo, principalmente, outro fator importante é o risco físico. Ele existe, por exemplo, durante a obra em um empreendimento. Na etapa da construção, o imóvel pode sofrer com falhas, perdas ou problemas na construção que afetem a capacidade de obter lucros com a venda das unidades. Nos imóveis já construídos, o risco físico envolve questões como segurança e contra terceiros e fenômenos naturais. Oitavo, risco de alavancagem. A alavancagem é um termo usado no mercado financeiro que envolve estratégias para movimentar um valor maior do que você dispõe. Isso permite acessar ganhos maiores, mas as perdas também podem ser mais significativas. Ao fazer um investimento em fundos imobiliários, você pode encontrar FIIs que usam esse mecanismo. É o caso dos fundos que emitem CRIs com base nos aluguéis a receber e usam os recursos para reforçar o patrimônio, por exemplo. Porém, um aumento na vacância física ou financeira pode gerar perdas. Realmente existem muitos riscos. Porém, se os riscos são inevitáveis, os investidores podem proteger o seu patrimônio quando pesquisam as empresas antes de investir, diversificam a carteira e se informam muito para conhecer as vantagens e desvantagens e os riscos de cada investimento. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as principais vantagens dos FIIs. No mercado, os fundos imobiliários se posicionam como uma alternativa de investimento em imóveis, muito tradicional no Brasil, para investidores que desejam fazer aportes no mercado imobiliário sem optar por uma compra direta. Permite ao investidor aplicar em ativos relacionados ao mercado imobiliário, sem, de fato, precisar comprar um imóvel. Primeiro, aportes iniciais são baixos. É possível encontrar fundos imobiliários que permitem aportes inferiores a R$100. Segundo, a partir da compra de cotas do fundo imobiliário, os investidores têm acesso a grandes empreendimentos imobiliários de primeira linha, como shopping centers, complexos empresariais e outros. 3. Não há a necessidade de desembolsar todo o valor normalmente exigido para o investimento em um imóvel. Quarto, as receitas geradas pelos imóveis ou ativos
detidos pelo fundo são periodicamente distribuídos para os cotistas. 5. Aumento nos preços dos imóveis do fundo gera aumento do patrimônio do fundo e, consequentemente, valorização do valor das suas cotas. 6. Todo o conjunto de tarefas ligadas à administração de um imóvel fica a cargo dos profissionais responsáveis pelo fundo. Busca dos imóveis, trâmites de compra e venda, procura de inquilinos, manutenção, impostos e etc. Porém, como em todo o investimento em renda fixa ou variável, é necessário diversificar. Este é um dos princípios básicos da administração de investimento. Assim, para diminuir os riscos, os investidores devem escolher investimentos ou ativos que tenham comportamentos diferentes às mudanças dos mercados. Quais os fundos que estão pagando os melhores dividendos em 2023? Mas, pessoal, antes de eu revelar quais são esses fundos, se você está gostando do nosso programa até aqui, deixe um like para nós, ok? Assim, eu e minha equipe de mais uma pessoa, nós vamos saber que vocês estão gostando e vamos continuar trazendo dicas e informações boas para todos, certo? Deu joinha? Muito obrigado mesmo. Vocês são 1000, pessoal. E agora nós vamos mostrar quais são os FIIs que estão pagando mais dividendos. Vocês estão vendo aí na tela e essa informação saiu no Estadão, certo? Pessoal, aqui nós vamos ter os fundos que mais estão pagando dividendos no ano de 2023 até o presente momento. Aqui nós temos a relação do nome dos ativos e também o percentual referente ao dividend yield, ok? Então, o Quilima Vulcano é 9,09%. O JPP Capital, 8,49%. Life Capital, 8,36%. Cortesia Recebíveis, 8,35%. RBR Plus, 8,33%. Urca Prime, 8,02%. Risa Akin, 7,94%. Faria Lima Capital, 7,7%. Rio Bravo, 7,68%. E Vinci Credit, 7,63%. E lembrando, pessoal, que aqui nesse quadro comparativo nós também temos o segmento de cada um deles. Se vocês ficarem interessados, tem aqui também o código, que é o ticker, para vocês poderem acompanhar o valor de cada ativo junto à Bolsa de Valores. E agora, pessoal, nós vamos passar para vocês um passo a passo para vocês poderem comprar as suas cotas de fundo imobiliário. Assim como investir em ações, investir em fundo imobiliário é muito simples. O primeiro passo é abrir e ter uma conta ativa em uma corretora de valores que não cobrem taxas de corretagem e manutenção da sua conta. Prestem atenção, o não pagamento dessas taxas vai fazer vocês economizarem um dinheirinho, tá? O segundo passo é transferir os recursos para a sua conta na corretora. Então você vai pegar o da sua conta bancária e vai jogar para a conta da corretora. Verifique o tamanho do aporte que será necessário conforme a cotação atual do fundo imobiliário que você escolheu e faça a transferência. Dependendo do horário, o dinheiro fica disponível para investir no mesmo dia, se não, apenas no outro dia. O terceiro passo é procurar qual fundo imobiliário você vai adquirir na plataforma da corretora pelo nome do ticker. Assim como as ações, o código símbolo da negociação dos FIIs tem 4 letras seguidas pelo número 11. Por exemplo, HGLG 11, XPML 11, BRCO 11, IRDM 11 e assim por diante. Quando localizar, basta configurar a quantidade de cotas, conferir o valor e fazer a confirmação. Por fim, é importante salientar que não existe mercado fracionário e lote padrão para os FIIs, ou seja, todos eles estão sendo negociados de um em um. Agora é com você.
Vá a uma corretora, investigue mais sobre os fundos, sua composição, a distribuição dos dividendos e depois invista. Bons rendimentos, amigos! E uma última informação sobre os FIIs. Um fundo de investimento é para você carregar durante sua vida toda. Você precisa ter muita paciência e calma, porque no decorrer do período você pode passar por períodos de instabilidade. Quando esta cota estiver com o valor caindo, não se desespere. Mantenha o seu patrimônio e aguarde que isso é uma oscilação do mercado. Provavelmente ele voltará a subir novamente no futuro. Então não se desespera, não entre em pânico. O investimento em FIIs é para longo prazo mesmo e, se possível, para a sua vida toda. E pessoal, para vocês que ficaram até aqui, meu muito obrigado mesmo. Fiquem bem e até o próximo.